Nesta aula, nós vamos aprender sobre a decomposição de um polinômio em um produto de fatores. Nada mais é do que a forma fatorada de um polinômio. Então, é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Então, para a gente começar, eu preciso dar esse exemplo para vocês, né? Um exemplo bem claro para você entender o que seria a forma fatorada, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula sobre forma fatorada de um polinômio. Para exemplificar a forma fatorada, eu coloquei aqui como exemplo, tá? Esse aqui seria o nosso exemplo A. Nós temos aqui um polinômio de grau 3, né? E sabendo que 2 é uma de suas raízes. Então, como é que a gente faz a forma fatorada? Então, olha só. Lembrando que esse aqui é um polinômio de p de x e, como o grau desse polinômio ele é um grau 3, isso quer dizer que ele vai ter no máximo 3 raízes, certo? Então, ele vai ter aqui no máximo 3 raízes, tudo bem? Então, por exemplo, aqui nós já sabemos que 2 é uma de suas raízes. Então, está faltando encontrar mais outras duas, né? Então, como é que a gente faz esse processo aqui? Então, primeiro, como eu já sei uma de suas raízes, a gente vai lembrar lá do Brillo-Ruffini, certo? Então, a nossa solução, né, a forma fatorada, vai ficar o seguinte. Então, a gente precisa encontrar as outras duas raízes. Então, eu vou usar, né, o dispositivo de Brillo-Ruffini, certo? Então, esse dispositivo eu vou usar para eu encontrar as outras duas raízes. Tudo bem? Então, o Brillo-Ruffini a gente coloca assim, né? E, primeiramente, a gente tem que perceber que se o meu polinômio está completo ou não. Tá? Então, aqui é 3, 2, 1 e o termo independente. Então, está certinho aqui o meu polinômio, né? Então, como 2 é raiz do meu polinômio, então eu vou colocá-lo aqui, né? Ou pode ser aqui, tá? Onde você quiser, né? Por exemplo, tem gente que coloca aqui, tem gente que coloca aqui, tá? Então, não tem nenhum problema. A ideia é você saber usar, tá bom? Bom, aí aqui você coloca os teus coeficientes, né? Por exemplo, os números que acompanham o valor de x e o termo independente. Então, aqui vai ter, por exemplo, o número 1, aqui a gente coloca o menos 3, né? Aqui a gente coloca o menos 10 e, por último, aqui é o 24. Lembrando que se 2 realmente é raiz do polinômio, isso quer dizer que o resultado, que o resto tem que ser exatamente zero. Aí vamos lá, olha só. Então, primeiramente, a gente desce esse 1 aqui, né? A gente desce esse 1, não faz nada com ele. Aí vai multiplicando, multiplica e soma, tá? Então, ó, 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 3 vai ficar menos 1. Agora você faz o próximo, ó. Menos 2, aliás, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 com menos 10 vai dar menos 12. Agora, de novo, ó, menos 12 vezes 2 dá menos 24. Menos 24 com mais 24 dá zero. Então, esse resultado aqui ele já era esperado, né? Por quê? Porque 2 é raiz. Tá? Se desse um outro resultado aqui, aí teria problema. Isso quer dizer que o 2 ele não seria raiz, tá bom? Bom, e agora? Lembra que eu falei lá na aula de Brillo-Ruffini, né? Que toda vez quando você aplica o Brillo-Ruffini, ele reduz um grau, né? Um grau do teu polinômio. Por exemplo, se esse polinômio aqui era grau 3, então esse resultado aqui de baixo ele vai ser um grau 2, tá? Então, esse resultado aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser 1x ao quadrado menos 1x. Eu vou tirar esse 1 daqui, tá? Vou colocar 1x menos 12 igual a zero. Tudo bem? Então, ele vai estar desse jeito aqui, tá? Você percebe que ele diminuiu um grau. Porque era grau 3, aplicamos uma raiz e ele diminuiu um grau. Bom, isso daqui é uma equação do segundo grau, né? Equação do segundo grau, então fica fácil de nós resolvermos. Então, olha lá, a equação do segundo grau. O Azinho aqui, ó, o A, ele vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 12. Então, aqui a gente vai aplicar a fórmula da resolução do segundo grau, né? Então, ou seja, então, delta
é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 12. Então, resolvendo, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, né? Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 12 dá 48. Somando, né? 1 mais 48 dá 49. Então, aqui a gente tem como delta o 49. Agora, a gente vai aplicar o x, né? Que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, agora o x é igual a menos, quem é b? O b é menos 1. Mais ou menos a raiz de delta, o delta é 49 e 2 vezes a, o a é 1, então aqui vai ficar 2. Lembrando que a nossa aula é sobre forma fatorada, tá? No momento eu estou encontrando as raízes da equação. Vamos já chegar lá no nosso objetivo. Então, aqui eu tenho menos vezes menos dá mais, então vai sobrar 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7 sobre 2. E agora a gente divide esse número aqui, né? Vamos chamá-lo aqui de x' ou x1, né? Não sei como você faz aí. Então, vai ficar 1 mais 7 dá 8, né? Por cima aqui, ó, 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2 é 4. Agora, você faz o x duas linhas. Então, vai ficar 1 menos 7 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, nós temos aqui um polinômio de grau 3, né? E nós temos como raízes o 2. Nós temos também o x', que é o 4, e o menos 3 como raízes. Então, agora que a gente vai fatorar o nosso polinômio. Então, ele vai ficar assim, olha só. Então, as raízes que a gente tem são as seguintes. São assim, ó. Nós temos lá o 2, nós temos o 4 e o menos 3, certo? Então, como é que a gente fatora aquele polinômio lá? Lembra que o nosso polinômio ele é o p de x igual a x elevado a 3 menos 3x a 2 menos 10x mais 24, certo? Esse aqui é o nosso polinômio. E as raízes dele são esses caras aqui, ó, 2, 4, menos 3. Então, como é que a gente vai fazer a forma fatorada? Ela vai ficar assim, ó, p de x igual, aí, como são 3 raízes, então vão ser 3 parênteses. Então, você faz assim, ó, x, aí você pega o 2 aqui, ó, tá vendo? Como aqui ele é mais, então você coloca menos 2. Aí, vezes, aí coloca de novo, ó, x. Como aqui é mais, então você coloca menos 4 aqui, ó, menos. Aí, vezes x, como aqui é menos, então você coloca mais 3. Pronto. Esta daqui é a forma fatorada desse polinômio aqui, tá? Então, essa daqui é a forma fatorada, tá bom? Essa aqui é a forma fatorada. É assim que a gente faz. Então, se você tem as raízes do teu polinômio, é só a gente aplicar essa forma aqui. Vamos fazer um outro exemplo, né, para fixar a nossa ideia sobre fatoração de polinômios. Nesse exemplo, nós temos a seguinte equação algébrica. Nós temos aqui fatorar a equação. Tá, aqui nós temos uma equação do quarto grau, né? Então, perceba que, veja se ela está completa, tá? Então, ó, 4, 3, 2, 1 e o termo independente. Então, está completo aqui. Se caso não tivesse completo, você acrescentaria um 0x elevado àquele expoente, tá bom? Muito bem. Está aqui a nossa equação e aqui a gente já tem que 1 e 2 são raízes dessa equação. Isso quer dizer que se eu substituir o 1 aqui na minha equação, vai dar 0. Também, se eu substituir o 2 na minha equação, também vai dar 0, tá? E outro detalhe, né, que nós temos aqui uma equação do quarto grau. Isso quer dizer que ela vai ter 4 raízes. Nós já temos 2, né? Então, a gente precisa fatorar. Então, qual é o método que a gente usa para nós reduzirmos o grau da nossa equação? A gente utiliza o método de Brillouin-Ruffini, né? Então, a gente vai fazer o método aqui agora. Então, por exemplo, aqui, primeiro,
como eu tenho duas raízes, então eu vou colocar primeiro uma aqui, tá? Então, vou jogar 1 aqui, vou repetir a minha equação, né? Lembrando que aqui tem 1. Então, aqui eu coloco o 1, fazer aqui de preto, né? Para ficar destaque, depois o vermelho, tá? Então, aqui é 1, né? Aí eu coloco aqui o menos 5, aqui vai ser o 10, aqui vai ser o menos 10, e por último eu coloco o 4, certo? Então, é desse jeitão aí. Então, primeiro, o que você faz? Você vai baixar esse 1 aqui, né? Então, baixa 1 aqui. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, menos 5 vai ficar menos 4. Agora, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4, com mais 10 vai dar 6. Lembrando que o resultado aqui tem que dar 0. 6 vezes 1 dá 6, 6 menos 10 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, com mais 4 dá 0. Então, esse resultado já era esperado. Lembrando que a tua equação ela é do quarto grau. Como nós aplicamos aqui uma raiz, então essa equação aqui ela vai ser uma equação do terceiro grau, certo? Mas nós temos aqui mais uma raiz, então a gente vai aplicar mais uma vez aqui, tá bom? Então, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, toda vez quando você aplica o Brillouin-Ruffini, você reduz aqui, né, para uma equação do terceiro grau. Bom, temos mais uma raiz aqui, ó, tá? Só para não confundir, eu vou circular ela de verde, tá bom? Essa raiz aqui, que é o 2, a gente coloca ela aqui. E aí a gente faz mais um traço aqui, né? Só para a gente agora fazer a próxima etapa. Então, vai ficar o seguinte. Primeiro, o que a gente faz? A gente baixa esse número 1 aqui, né? Coloca 1 aqui. E aí vai dividindo, ó. Multiplica, divide, né? Ó, 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2, certo? Agora é com essa linha aqui, tá? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 6 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4. Com menos 4 dá 0. Então, já era esperado, né? Esse 0 aqui, porque 2 é raiz. Lembrando que agora, essa equação aqui, como eu estou aplicando o Brillouin-Ruffini, ela foi reduzida para uma equação do segundo grau, tá? Essa daqui é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então, se ela é uma equação do segundo grau, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. Então, aqui, reescrevendo essa equação, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Então, como é uma equação do segundo grau, eu sei resolver usando a fórmula resolutiva do segundo grau, né? Que seria a fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos aplicar aqui, por exemplo, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 2. Então, o nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta é igual a B ao quadrado. O B vale menos 2, coloca no parênteses, menos 4 vezes A. O A é 1 e o C vale 2. Lembrando que o objetivo é nós encontrarmos as raízes. E nós já temos duas, né? Nós já temos duas. Esses valores aqui são as nossas raízes, tá? Então, resolvendo aqui, nós temos menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, o nosso delta vai dar menos 4. Bom, se fosse nos números reais, esse menos delta aqui não teria raiz. Mas como nós já tivemos as nossas aulas sobre números complexos, então agora é possível a gente resolver, né? Então, agora vai ficar x igual a menos b, né, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, agora a gente vai só substituir, né, os nossos coeficientes aqui. Então, x é igual a menos b. Quem é b? O b vale menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a vale 1. Então, x é igual, aqui menos vezes menos dá mais, então fica 2, mais ou menos. Raiz quadrada de menos 4. Não é 2, né? E nem é também menos 2. Vai dar 2
i, né? Lembra lá dos números complexos? Então, nós temos aqui raiz quadrada de menos 4 é 2i. 2 vezes 1 é 2. Então, agora, esse 2 aqui você separa, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, vai ficar assim, ó. 2 dividido por 2, mais ou menos 2i dividido por 2. Agora, você faz essa divisão, né? Então, deixa eu colocar bem aqui mesmo, aqui, ó. Vai ficar bonito aqui. 2 dividido por 2 dá 1, mais ou menos. Aqui também você corta, né? Então, vai sobrar o i. E agora, você tem aqui duas raízes, certo? Você tem o x', que é 1 mais i, e você tem também o x duas linhas, que é 1 menos i. Então, agora, nós encontramos as outras duas raízes. E as outras duas raízes, elas são complexas. Então, agora, a gente vai fazer a nossa forma fatorada, né? Então, olha lá. Nós temos como raízes. Quem são as nossas raízes? As nossas raízes, né? Nós temos lá, que é o nosso 1. Nós temos o 2. Agora, nós temos 1 mais i. E nós temos o 1, deixa eu apagar aqui, então, ó, 1 menos i. Então, nós temos essas raízes aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai fatorar isso aqui, né? A forma fatorada, então, vamos lá, olha só, forma fatorada, ela vem ser da seguinte forma, ó. Se o nosso p de x, né? Aliás, se a nossa equação polinomial era do tipo x elevado a 4 menos 5x elevado a 3 mais 10x a 2 menos 10x mais 4 igual a 0. Então, a sua forma fatorada vai ser, olha lá, veja bem, ó, x, agora você vai olhar para a raiz. Como aqui é mais, então você coloca menos aqui, ó, vezes, né? Aí x, aí é como aqui é mais, então você coloca menos aqui, ó, mais 2. Agora, o próximo, né? X, esse aqui é só uma raiz, certo? Ele é mais, ó. Então, vai ficar menos, coloca um parêntese aqui, né? Coloca mais um parêntese aqui. Então, vai ficar 1 mais i, certo? Então, esse parêntese aqui, deixa eu até colocar de outra cor aqui, para não confundir, tá? Então, esse parêntese aqui vai ser um parêntese vermelho. Tudo bem? Então, agora tem mais uma raiz que é, ó, x, como aqui ele é mais, então aqui vem menos aqui de novo, mais um parêntese vermelho, que a gente coloca 1 menos i. Daí a gente fecha o nosso parêntese vermelho e fecha o nosso parêntese preto. Então, essa daqui é a nossa forma fatorada, certo? Ou seja, existem aqui 4 raízes. Quem são essas raízes? São o 1, o 2, 1 mais i e 1 menos i. Tudo bem? Então, aqui ficamos sobre a nossa forma fatorada de uma equação polinomial. Aqui finalizamos a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.